Paz do Senhor a vocês, tudo bem? Amados, eu venho hoje aqui gravar esse vídeo para falar com vocês a respeito do aborto. Eu fiquei sabendo que está rolando na web aí, eu assisti um vídeo do senhor Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Na oportunidade, Edir Macedo ele expressou sua opinião a respeito do aborto. E ele deixou bem claro que ele acha que o aborto é uma questão de planejamento de família, e o crente pode abortar sim. E eu venho hoje aqui mostrar a minha posição como pastor também. Sou pastor da Igreja Cristã Unidos em Cristo, aqui de Cornélio Procópio. Recentemente eu venho postando alguns vídeos falando sobre alguns assuntos da Palavra de Deus. E eu quero usar uma base bíblica para falar sobre o aborto. Eu creio que o homem de Deus, ao falar sobre um assunto, ele tem que ter uma base bíblica para ter uma fundamentação para a sua tese, sua ideia. E a base bíblica que eu trago para vocês está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Eu vou ser breve, eu vou ser simples, não vou trazer tantas bases, apesar de ter argumento. Mas Jeremias 1,5, a Bíblia diz: antes, versículo 4, Jeremias 1,4, ó, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Palavra de quem? Do Senhor. Olha o que Deus diz para Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Tudo bem. Queridos, Deus disse para Jeremias: antes que te formasse, antes que o feto se formasse, antes que se tornasse uma criança perfeita, ou seja, ainda Jeremias sendo um embrião, talvez até acabando de ser fecundado pela relação do seu pai e de sua mãe, Deus já tinha conhecido Jeremias, Deus já tinha planejado. Jeremias não veio uma obra do acaso, Deus minuciosamente planejou. A Bíblia diz no livro de Salmos que os filhos são herança do Senhor para os pais. O próprio Davi diz, no próprio livro de Salmos, ele comenta sobre a vida de um feto, de um embrião. Então, queridos, a minha posição sobre isso, eu não venho aqui debater com o Bispo Edir Macedo. A minha ideia não é essa. Não venho aqui para competir com o Edir Macedo. Longe disso. Porque o Bispo Macedo ele vai prestar conta do que ele faz a Deus. Mas a Bíblia ela é contra o aborto. Se você é cristão e está abortando, você está pecando contra Deus. A Bíblia diz que os homicidas não entrarão no reino de Deus. Homicídio é pecado. Homicídio é crime. Ei, mãe, você não tem direito de tirar a vida do teu filho. Você não tem direito, ele é uma vida. A Bíblia diz que o direito da vida pertence a quem? A Deus. Então, eu creio que o Bispo Macedo está totalmente equivocado, biblicamente falando. Ele está totalmente fora da palavra de Deus. Ele não tem argumento bíblico para falar isso. Você que apoia o aborto, você está errado. Deus é contra. Aí você me fala: pastor, a mulher foi estuprada, correto? E ela ficou grávida devido a isso. É correto ela ter um filho? Não. Você vai responder para mim: não é correto. O que eu digo para você? Correto. O estupro foi o erro, certo? Certo. Mas agora a mãe vai justificar
justificar o erro de abortar pelo erro do estuprador? Não. Ela vai cometer um pecado justificando outro pecado. Não justifica, meu irmão. Não justifica, nada justifica o pecado. Ela vai estar pecando e vai estar indo contra os princípios da palavra de Deus. O pai molestou a filha. Errado, mas não é por isso que a filha que foi molestada vai matar o filho que está no ventre dela. Outro caso, jovens estão tendo filho, pastor. A natalidade está crescendo. E aí, como fica? Como que vamos controlar isso dentro da igreja? Simples, santificação. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, meu filho, faz um golinho de água comigo, Gustavo, Deus abençoe. Se entrar na casa de Deus, crente, é santificação. Mas e quem não é crente? Quem não é crente, basta a família voltar à palavra de Deus. A palavra de Deus tem solução para tudo. A Bíblia diz que o sexo é permitido entre o casal somente no casamento. O sexo é abençoado por Deus somente no casamento. Eu não vejo em Israel esse problema de natalidade como tem aqui no Brasil. Por quê? Porque o país do Brasil, a nossa nação, precisa de Deus, precisa de Jesus. Aí por quê existe isso dentro das nossas igrejas, pastores, amados irmãos? Porque nós estamos sendo omissos. Não é abortar, engravidou, aborta, né, bispo Edir Macedo? Engravidou, aborta, joga para fora. Imagina se o senhor fosse abortar. Eu não estou te ofendendo, entenda bem. Mas imagine se o senhor fosse abortado, Edir Macedo. O senhor falou, nem sei quantos filhos a tua mãe teve, e nem me interessa a ver da tua vida. Mas o senhor disse que a tua mãe teve muitos filhos, correto, Edir Macedo? Correto, membro da Igreja Universal, não é isso que o bispo disse? E aí ela conseguiu ter 7. Imagina se você estivesse no meio dos que foram abortados. Se eu não me engano, o senhor disse que a sua mãe abortou 16, né? A pessoa, se fosse abortada, cuspido para fora do ventre, expulso do ventre. É simples, gente. É simples. Basta a gente ter senso de cumprir a palavra de Deus. Em outras palavras, é vergonha na cara. Né? Tem muito crente brasileiro que conhece a palavra, mas não quer cumprir. Aí peca, fala que foi o diabo que amou. Não foi diabo coisa nenhuma. A gente tem que abrir o olho, irmãos. Ao menos nós evangélicos devemos pregar a verdade e viver a verdade. Eu não apoio o aborto, porque o aborto é homicídio segundo a palavra de Deus. E o remédio para não engravidar fora do tempo é santificação e saber esperar o tempo de Deus. Há tempo para todo propósito. Vai ter o tempo de você casar. E aí você vai ver o resto da vida, porque aquilo que ajuntou o Senhor, o homem não separa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E daí, a minha posição e da minha igreja sobre o aborto.